Amém. Obrigado, meu amigo. Boa noite, Betânia, igreja amada, graça e paz da parte de Jesus, nosso Rei, Salvador. Nós estamos nessa caminhada estudando o livro de Atos. Começamos em julho, já estamos em agosto e temos aqui toda quarta-feira aprendido, temos toda quarta-feira caminhado por essas histórias e tentando, de alguma forma, fazer uma conexão, fazer uma ligação do que a história no livro de Atos nos diz hoje, em 2025. Para que não seja apenas um registro histórico, para que não seja apenas uma história contada, mas que seja algo vivido por nós no dia de hoje. O que ao lermos as Escrituras, temos para as nossas vidas? O que significa tomar conhecimento dessas histórias? O que isso traz para o nosso dia a dia? O que isso traz na prática? Na quarta-feira passada, nós falamos sobre o capítulo 3 do livro de Atos. E eu vou fazer um breve resumo para você se ambientar e se localizar sobre o que foi falado nesse capítulo 3. O capítulo 3 do livro de Atos traz para a gente a cura de um homem coxo. O capítulo 3 ele começa com Pedro e João indo até o templo, e aquele homem, o aleijado de nascença, que pede a Pedro e João, que deem dinheiro para ele, e ele vem e fala: olha, não tenho prata nem ouro, que tenho te dou, em nome de Jesus, levanta e anda. E aqui a gente aprendeu na semana passada que a igreja de Jesus é essa igreja que se coloca atenta às necessidades humanas. A igreja de Jesus é essa igreja que olha para as necessidades humanas e não se afasta, pelo contrário, ela se aproxima. Lembra que eu falei daquela frase de Terêncio, poeta romano? Tudo que me é humano não me é indiferente. Tudo aquilo que diz respeito à nossa humanidade não é indiferente para Jesus. Logo, também não é indiferente para a sua igreja. Nós vivemos um tempo em que a gente, nessa geração, usa um termo para, de alguma forma, diminuir algumas coisas. Por exemplo, alguém aqui já ouviu falar na expressão mimimi? Certamente, né? Ah, isso daí é mimimi. Ah, para de graça, Marcelinho, isso é mimimi, você está forçando. Mas vocês já repararam que mimimi é sempre a dor que não dói na gente? Já repararam? Já perceberam? Que mimimi é sempre a dor que não encosta na gente. É sempre quando é o outro. Quando é na gente, não tem mimimi. Eu lembro de uma história de uma pessoa conhecida que ela trazia um discurso de que bandido bom é bandido morto. Até que, infelizmente, o seu sobrinho foi preso. E aí ela, que era uma pessoa que falava: olha, para de mimimi, tem que ser preso mesmo, tem que morrer. Aí depois que o sobrinho dela foi preso, ela de repente começou a gostar de direitos humanos. Assim como num toque de mágica. Ou seja, as necessidades humanas, elas não podem ser relativizadas. A igreja de Jesus é essa igreja que está atenta para essas necessidades. E a gente olha para esse texto e vê Pedro não somente olhando para aquele homem, como também dizendo: olha para mim. Ou seja, essa igreja que está atenta às necessidades e que também diz: olha para mim, porque eu tenho algo para te oferecer. E essa igreja, a igreja de Jesus, tem a oferecer não aquilo que o mundo deseja, mas aquilo que o mundo precisa. Porque aquele homem desejava
esmola, desejava dinheiro, mas o que ele precisava era de transformação. Então a igreja de Jesus olha para as necessidades humanas e diz: olha, eu tenho resposta para essas necessidades, mas eu tenho muito mais do que você precisa. Eu tenho aquilo que só eu posso te oferecer. A igreja tem a oferecer Jesus Cristo. Essa igreja, aqui, como diz no texto, ela não somente oferece a Jesus, como essa igreja, de alguma forma, consegue compreender que esse poder, no nome de Jesus, é real. Essa igreja primitiva acredita no poder que há no nome de Jesus. Essa igreja primitiva, ela não confia em si mesma, ela confia nesse poder. Essa igreja primitiva, ela não tem nada. Essa igreja primitiva, ela não tem nada, mas tem tudo, porque ela só tem o suficiente e necessário, que é Jesus Cristo. Logo, essa igreja oferece aquilo que ela possui. O mundo não precisa das nossas habilidades. O mundo precisa de Jesus Cristo. O mundo não precisa dos recursos que a gente tem para oferecer. Os recursos que a gente oferece, nos oferecem conforto. E é muito bom ter conforto. Mas a igreja não existe para fornecer conforto. A igreja existe para proclamar que Jesus é Rei, Senhor, Salvador. Rei de um reino que já existe, mas ainda não foi consumado. Isso que a igreja de Jesus faz. Essa igreja, assim como vimos no capítulo 3, ela não aponta para os seus feitos. Ela aponta para os feitos de Jesus. Ou seja, quando o milagre acontece, Pedro se apressa para dizer para aqueles homens: olha, não foi eu, não foi ele, foi o poder que existe no nome de Jesus. Infelizmente, hoje em dia, nós vemos muitas igrejas deslumbradas com o poder de Jesus. Existem igrejas hoje em dia que acham que o poder é dela. Existem igrejas preocupadas com estratégia de marketing, com posicionamento de mercado, com estratégia de branding, com reforço da marca. Igrejas que não estão mais apontando para Jesus, estão apontando para ela mesma. Igrejas que acreditam que é a força da igreja, é o poder da igreja e não o poder de Jesus. Igrejas narcisistas. Igrejas que acham que são um fim e não um meio por onde Deus passa para proclamar as boas novas. E aqui, nesse texto, Pedro se apressa a dizer, a refutar isso. Se lá em Pentecostes ele refuta que aquelas pessoas estavam embriagadas, aqui ele refuta a glória indevida. Aqui ele diz: olha, essa glória não é nossa, essa glória é de Jesus. Foi ele que fez. A glória é dele. E que o Senhor livre Betânia de Betânia. Que o Senhor livre a gente da gente. Dessa capacidade que a gente tem de querer dominar, de ter poder, de ter estrela, de ter status, de ter glória. Que a gente de fato se diminua e que o Senhor cresça. Bom, essa igreja primitiva nos ensina a estarmos atentos às necessidades, nos ensina a não acreditar, na gente mesmo, ou seja, não apontar para a gente, mas apontar para Jesus. Essa igreja acredita no poder que há no nome de Jesus. E essa igreja fala sobre arrependimento, que é o que nós vamos estudar nessa noite. Essa igreja, ela atende às necessidades humanas, ela compreende o poder que há em Jesus, ela aponta para Jesus, mas essa igreja faz o que Jesus fazia. Jesus
falava sobre arrependimento. Uma palavra que não está muito na moda, uma palavra que muitas vezes é pulada. Olha, não fala sobre arrependimento não, porque afinal de contas, quem é que gosta de se arrepender? Gosta de se arrepender, Samuel? Não, né? Eu não gosto de me arrepender. Eu acredito que você também não gosta de se arrepender. Mas, lá nos evangelhos, nós vamos ver Jesus, no início da sua caminhada, como que na introdução, já dizendo para o povo: arrependam-se, pois é chegado o reino de Deus. Essa é a mensagem que Jesus proclama. E a igreja, que é essa extensão, que é corpo desse Cristo, que é o cabeça, também manifesta, também representa, também vive aquilo que Jesus viveu. Logo, essa igreja também proclama o arrependimento. E é isso que Pedro faz. Lá no capítulo 3, no verso 17, olha o que Pedro faz. Ele começa a fazer a sua pregação, logo depois que o milagre acontece. Aí ele fala com o pessoal que estava ali reunido, que viu o que aconteceu com aquele homem, e aí ele vem e diz assim: irmãos, eu sei que vocês e seus líderes agiram por ignorância. Pedro dá uma suavizada no discurso. Olha, eu sei que vocês agiram por ignorância, mas Deus assim cumpriu o que todos os profetas haviam predito acerca do Cristo, que era necessário ele sofrer essas coisas. Aí ele diz lá no verso 19: agora arrependam-se e voltem-se para Deus, para que seus pecados sejam apagados. Arrependam-se, voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam apagados. E aí sabe o que vai acontecer? Aí ele diz lá no verso 20: então, da presença do Senhor virão tempos de renovação, e ele enviará novamente Jesus, o Cristo que lhes foi designado. Pois ele deve permanecer no céu até o tempo da restauração final de todas as coisas, conforme Deus prometeu há muito tempo, por meio de seus santos profetas. Moisés disse: o Senhor, seu Deus, levantará para vocês um profeta como eu, do meio de seu povo. Ouçam com atenção tudo o que ele lhes disser. Quem não der ouvidos a esse profeta será eliminado do meio do povo. E assim Pedro continua falando para aqueles homens a respeito de Samuel, dos profetas, ou seja, ele está falando para o povo judeu. Ele está relembrando esse povo dos seus antepassados. Ele está discursando para esse povo na linguagem dele. Ele está trazendo para o povo uma linguagem que o povo entende, que o povo conhece. Então, aqui, Pedro, personificando essa igreja primitiva, prega, proclama sobre arrependimento. E o arrependimento não é aqui o contexto de tristeza por algo que a gente fez ou deixou de fazer, que bate também aquele desejo de voltar no tempo e mudar algo que não foi feito. Não é isso. Aqui na Bíblia, quando você vê arrependimento, aqui, lá no grego, a gente está falando de uma palavra metanoia. Uma palavra numa junção de duas palavras, meta e noias. Meta e noias. Ou seja, a meta é além, é a mudança, aquilo que é depois. E noia vem de mente, entendimento. Ou seja, o arrependimento aqui é essa mudança de entendimento ou expansão da consciência. E duas coisas acontecem quando a gente muda o nosso entendimento. Duas coisas acontecem quando a gente expande a nossa consciência. A primeira delas é que a gente passa a enxergar de maneira diferente as coisas que a gente sempre viu. A gente passa a olhar para algo de maneira diferente.
Caramba, isso aqui não é apenas uma caneca. É uma caneca linda que tem aqui a logo de Betânia. Você começa a enxergar algo que você olhava e não enxergava. Mas também a gente passa a enxergar algo que era incapaz da gente enxergar. Ou seja, a gente olha para algo e passa a ver algo que está ali, a gente não via, e a gente passa a enxergar algo que a gente não enxergava. É isso que acontece quando o nosso entendimento muda. Quem se arrepende começa a ver o mundo diferente, começa a ver as coisas diferentes do mundo. E Jesus exige da gente arrependimento e fé como resposta ao anúncio da chegada desse reino. Por isso que ele diz, olha, arrependam-se porque é chegado o reino. Ou seja, vocês precisam mudar o entendimento que vocês têm para vocês entenderem o reino que já chegou. Tem que mudar a compreensão. Olha, vocês estão achando que o reino de Deus vai ser tomado por força, que vai ser uma briga política. Não, vocês têm que mudar a compreensão de vocês, têm que mudar o entendimento de vocês para vocês entenderem esse reino. O reino de Deus é esse ambiente em que a vontade de Deus é feita, como nós cantamos aqui, assim na terra como no céu. O reino de Deus é esse ambiente onde a vontade de Deus é feita, onde a vontade de Deus se estabelece. É como se Jesus estivesse dizendo assim, olha, o reino de Deus chegou, o reino de Deus está aqui, mas vocês precisam nascer de novo. Vocês precisam de uma mudança de mente, de uma expansão da consciência, porque senão vocês não vão entender nada. Porque no reino de Deus, quem muito dá, na verdade pode não ter dado nada. No reino de Deus, quem serve é que é o quê? O maior. No reino de Deus é a viúva com a sua oferta muito simples, que dá muito. Ou seja, se a gente não tiver a mente transformada, a gente não compreende. Se a gente não tiver uma mudança, a gente não compreende. Portanto, a igreja de Jesus proclama esse arrependimento, essa experiência de enxergar o reino de Deus e acolher todas as premissas desse reino. Se a gente não nascer de novo, se não nascer pelo poder do Espírito, a gente não entende. A gente continua caminhando com o nosso entendimento equivocado. É por isso que a gente se arrepende para mudar a nossa maneira de viver. Quando eu e você nos encontramos com Jesus, é impossível continuarmos como éramos. Não tem como. Não tem, sabe, não mistura, é água e óleo, separa. Tem o antes e o depois. Porque quando você tem essa compreensão, quando você de fato se arrepende, uma mudança começa a ser operada dentro de você. É dentro da gente. A religião, ela é especialista em mudar, sabe o quê? Exterior. A religião muda a nossa vestimenta. A religião muda o nosso linguajar. Eita, aqui, ó. Terra! Ah, não, agora eu estou de terno. Ah, não, agora eu ajoelho. Coisas exteriores. Mas o verdadeiro arrependimento, o arrependimento que é uma mudança de mentalidade, uma mudança de coração, começa de dentro. Aí você muda entendimento, muda coração. Aí você começa a mudar o pensamento. Aí você começa a mudar os sentimentos.
aí, naturalmente, você muda as suas atitudes do lado de fora. Por isso que ela é permanente. Quando o verdadeiro arrependimento acontece, não é fogo de palha, porque tem profundidade. É na raiz, entende? Não é só externo. Quando é externo, você até consegue performar, mas chega uma hora que você não dá conta. Porque não tem, fundamento. Não está na rocha que é Jesus. Está na igreja, está no dogma, está na teologia, está no pastor, está no carisma. Está em um monte de coisa, mas se não está em Jesus Cristo, não adianta. Você não consegue dar conta. É por isso que os discípulos de Jesus, eu e vocês, a gente se arrepende, a gente se entristece sim, mas a gente vive uma maneira diferente. A gente vive uma proposta diferente. A gente vivencia uma expansão do nosso entendimento. É o nascer de novo. A igreja, ela prega, ela proclama esse arrependimento como uma mudança de mentalidade. Que mentalidade é essa? Essa mentalidade equivocada que a gente tem sobre Jesus. Olha, arrependa-se da maneira como você enxerga Jesus. Era isso que ele estava falando aqui. O que Pedro estava fazendo aqui era o seguinte, olha, o Jesus que é o autor da vida, vocês mataram. O Jesus que vocês, têm uma compreensão equivocada, esse Jesus ressuscitou. Vocês precisam se arrepender. Vocês precisam mudar a compreensão de vocês. Esse Jesus, ele não mata, ele morre. Esse Jesus, ele fica sempre do lado da vítima, não do agressor. Para isso, vocês precisam se arrepender. Então, a gente vive nesse tempo um fenômeno que não é somente desse tempo, mas de tempos passados, mas muito fortemente identificado nesse tempo, em que a gente pode pregar sobre Jesus, pregar sobre a graça, mas é uma graça, como disse Dietrich Bonhoeffer, barata. E a graça barata, ele cunha no seu livro chamado Discipulado. Estou falando de um pastor, de um teólogo, em plena Segunda Guerra Mundial, ali com a igreja confessante, trazendo para aquela comunidade, trazendo para aqueles irmãos que a graça que eles estavam acolhendo era uma graça barata, porque era uma graça que abraçava, por exemplo, o nazismo. É uma graça barata isso. E aí ele vem e diz assim, a graça barata é a pregação do perdão sem arrependimento, do batismo sem disciplina, da comunhão sem confissão, da absolvição sem confissão pessoal. A graça barata é a graça sem discipulado. É a graça sem cruz. É a graça sem o Jesus Cristo vivo e encarnado. Essa é a graça barata. Porque muitos de nós entendemos que a salvação é pela graça, entendemos que não é pelo mérito, entendemos que a salvação é um dom de Deus, que a graça, ela cobre os nossos pecados, como o amor cobre uma multidão de pecados. Mas também é verdade que muitos de nós descansamos da graça e a gente, por vezes, pode ter essa
capacidade de começar a cultivar no nosso coração um cinismo, no sentido de, Romão, está na graça mesmo, mestre. Se está na graça, pode tudo. Se está na graça, vamos pecar. Porque o apóstolo Paulo, ele traz um direcionamento para isso lá quando ele escreve aos Romanos. Lá em Romanos, no capítulo 5, eu quero ler com vocês, lá no capítulo 5 de Romanos, no verso 20, a partir do verso 20, olha o que o apóstolo Paulo vai dizer a respeito dessa compreensão equivocada sobre a graça de Deus. Ele diz assim: a lei foi concedida para que todos percebessem a gravidade do pecado, mas à medida que o pecado aumentou, a graça se tornou ainda maior, ou onde abundou o pecado, superabundou a graça em algumas versões. Portanto, assim como o pecado reinou sobre todos e os levou à morte, agora reina a graça, que nos declara justos diante de Deus e resulta na vida eterna por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. E ele continua: pois bem, devemos continuar pecando para que Deus mostre cada vez mais a sua graça? Claro que não. Uma vez que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou acaso se esqueceram de que quando fomos unidos a Cristo Jesus no batismo, nos unimos a Ele em sua morte? Pois pelo batismo morremos e fomos sepultados com Cristo. E assim como Ele foi ressuscitado dos mortos pelo poder glorioso do Pai, agora nós também podemos viver uma nova vida. Você compreende o peso, a importância dessas palavras? Meu irmão, minha irmã, não vivam uma graça barata. Não façam isso. A graça, ela é gratuita. Ela é gratuita, mas ela não é barata. Ela é gratuita, ela é para todos, mas ela não foi barata, ela custou um alto preço. A graça é o amor que paga um preço. E esse preço se chamou Jesus Cristo. Logo, eu e você, que dizemos que somos discípulos desse Jesus que pagou o preço, precisamos andar em penitência? Não. Precisamos andar em religiosidade? Não. Precisamos andar com maturidade. Precisamos andar com a consciência, com a mente renovada e transformada, para compreendermos a bondade, a misericórdia, o amor de Jesus. Jesus nos chama para um caminho de consciência, para um caminho de responsabilização das nossas atitudes. É totalmente o inverso do que a gente vê hoje nas igrejas. A pessoa se converte, algumas pessoas se convertem, parecem que elas emburrecem. A pessoa tinha um discernimento aqui, aí ela se converte, aí ela começa a agir igual criança. Ô Júnior, eu queria saber, pode ou não pode? Pode fazer isso? Pode fazer aquilo? Pode ir em tal lugar? Pode ser dessa forma? Não sejam meninos, não sejam meninas. O Senhor
nos concede graça. O Senhor nos concede o seu Santo Espírito para iluminar o nosso entendimento, para trazer a gente para uma consciência de maturidade, para que eu e você caminhemos e a gente dê as respostas na vida, sem babá, sem pastor babá ali cuidando de você, limpando ali, ó, igual criança, igual eu limpei os meus filhos. O chamado é um chamado de responsabilização, um chamado de convicção, um chamado de resposta a essa maravilhosa graça. Essa graça que nos inunda, essa graça que nos encharca, essa graça que nos convoca a essa responsabilidade hoje como igreja de Jesus. Essa igreja primitiva era uma igreja que caía na graça do povo. Era uma igreja que era abraçada pelo povo. Infelizmente, muitas igrejas no Brasil parece que caíram na desgraça do povo. Não são igrejas que manifestam esse Jesus. Comunidades de fé que proclamam Jesus, mas não vivem como Ele. Tem Jesus no discurso, mas não na sua prática. E essa igreja primitiva ensina a gente. Tem aqui, ó, a receita de bolo. O manual está aqui, ó, está aqui no livro de Atos. Da igreja, como a igreja deve ser. Como a igreja de Jesus precisa ser. Essa igreja de Atos, a gente vê isso no capítulo 2, por exemplo. Essa igreja, ela recebe o ensino dos apóstolos. A didaquê. E ela vem e testemunha ao povo, ao martúria. Aí essa igreja vem, que recebe esse ensino e testemunha, essa igreja sai das quatro paredes e vai servir esse povo. Vai servir essas pessoas, a diaconia acontecendo. E essas pessoas recebiam a proclamação, ou seja, o querigma dessa igreja. E isso era confirmado pela maneira como a igreja vivia, ou seja, pela koinonia. Todos esses elementos estavam presentes nessa igreja primitiva. Não era apenas uma mensagem. Essa igreja não chegava e simplesmente falava assim, olha, arrependam-se, o reino de Deus chegou, e ia embora. Não. Sabe por que essa igreja caia na graça do povo? Porque antes de proclamar, ela servia. Antes de dizer arrependam-se, ela acolhia. Antes de dizer, olha, mudem a mentalidade de vocês, ela parava para ouvir as necessidades desse povo. Ela ganhava o direito de ser ouvida. Hoje em dia tem um monte de igreja dizendo, falando, mas ninguém está ouvindo. Tem muita igreja proclamando Jesus, mas pouca igreja vivendo Jesus. A gente ganha o direito de ser ouvido à medida que a gente serve. Não é uma mensagem proclamada, é um jeito de ser e viver no mundo. A gente precisa ser igreja de verdade, não só do discurso, mas na prática. Os nossos filhos, os nossos pais, os nossos tios, os nossos avós, os nossos amigos, a nossa casa precisa ver realidade, verdade acontecendo. Não é só discurso. Eu lembro de uma história sobre discurso de um monge. O monge estava lá no alto da colina e aí veio a mãe com o filho e falou assim, olha monge,
O meu filho está demais, ele está comendo muito açúcar. Eu já falei para ele parar de comer açúcar, ele não para de jeito nenhum. E eu trouxe meu filho aqui para o Senhor falar alguma coisa para ele. E o que o Senhor tem para falar para o meu filho? Aí o monge olha para o menino e fala assim: volte daqui a 1 semana. E aí a mãe fica assim atônita diante daquela fala do monge, achou que ia ter uma resposta, e ela vai embora. E passa-se 1 semana. Depois de 1 semana, a mãe chega com o filho diante do monge e fala: monge, e agora? O que você tem para falar para o meu filho? Aí o monge chega para o menino e fala assim: pare de comer açúcar. Aí a mãe dele falou assim: mas espera aí, 1 semana para você falar para o meu filho para ele parar de comer açúcar? Aí ele chega para a mãe e fala assim: é porque eu também estava comendo muito açúcar. Discurso, prática. A igreja que proclama é a igreja que serve. A igreja que proclama arrependam-se é a igreja que ama e acolhe. Discurso e prática. É desse jeito que a igreja de Jesus contém autoridade para poder proclamar esse reino que a gente acredita. Fica de pé que a gente está terminando. Essa igreja que eu e você somos, essa igreja que eu e você somos chamados a ser nesse tempo. Essa igreja primitiva é uma igreja que tem o seu fundamento em Jesus. É uma igreja que olha para Jesus, que vive Jesus, que ama Jesus, que proclama Jesus, que abraça como Jesus abraçava, que era atenta às necessidades humanas como Jesus era. Um Deus misericordioso, um Deus que olhava para as multidões e dizia que elas andavam como ovelhas que não têm pastor. Meu irmão, minha irmã, se você se identifica como, não é membro de igreja, tá bom? Esquece isso, isso não vale de nada. Se você se identifica como um discípulo e uma discípula de Jesus, você precisa ser como Jesus. As pessoas olham para você e veem Jesus em você. Olha, quando eu penso em fulano, olha, chego a confundir. Porque você é um exemplo de humanidade. Você atrai as pessoas ou você repele as pessoas? Você, quando abre a boca para falar sobre Jesus, você fala porque aquilo que você vive já encosta nas pessoas? Ou você fala e não acontece nada porque você não tem testemunho para isso? Você fala para as pessoas pararem de comer açúcar, mas você está comendo muito açúcar. Como é que está o seu testemunho, seu discurso? Amados, tem muita gente falando sobre Jesus. Muita gente falando sobre Jesus. Mas a sensação que eu tenho é que tem poucas pessoas vivendo como Jesus. Vida real, que você encosta de verdade. A gente se impressiona muito com isso aqui, ó. Com um pastor que prega bem, que tem uma boa oratória, que é carismático. Isso é muito raso. Dá para performar daqui tranquilamente. De boa. Quem domina a oratória, então, surfa nisso. Mas em casa não dá para performar. Nas relações não dá para performar. A gente se revela.
E eu e você somos chamados, como igreja de Jesus, a proclamar esse reino que a gente canta. Um reino sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, igualdade, bondade, fidelidade. Olha o reino que a gente proclama. Olha o reino que a gente canta. É o reino que a gente é chamado para viver. Que nós sejamos como essa igreja primitiva. Que a gente continue proclamando. Que a gente continue vivendo esse reino. Que a gente continue apresentando o rei desse reino. Que a gente não se preocupe em converter pessoas. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Escuta aqui. Vocês sabiam que a gente não é chamado para convencer ninguém? Não é papel nosso. A gente não tem nem essa capacidade. Eu e você somos chamados para sermos testemunhas. Olha que coisa linda aqui, ó. Vou voltar lá, ó, no verso 14 do capítulo 3 de Atos. Pedro diz assim, ó: vocês rejeitaram o santo e justo e em seu lugar exigiram que um assassino fosse liberto. Aí lá no verso 15: mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos. E aí ele termina: e nós somos testemunhas desse fato. Ele não diz: e nós somos aqueles que vamos convencer vocês agora. Meu irmão, minha irmã, isso é tarefa do Espírito Santo. Só testemunha. Ama e proclama. Ama e proclama. Abraça e proclama. Acolhe e proclama. E vive koinonia. E vive relação. O mundo está olhando para mim e para vocês, como igreja de Jesus, ansiando, pedindo, como esse homem coxo. E a gente vem e vai para o templo e não está olhando as necessidades. Quem é que Deus está colocando no teu caminho, no meu caminho, que está clamando, mas a gente está indo para o templo adorar? A gente está muito ocupado com a igreja. E não está dando tempo da gente olhar para o lado e ver as necessidades humanas na nossa casa, no nosso casamento, na nossa relação com o filho, com o pai, com os amigos. Porque a gente tem que produzir. Produção é uma lógica do mundo. Os discípulos de Jesus estão no mundo, que é o mundo natural, físico, mas em oposição ao mundo, um conceito em oposição ao reino de Deus, um sistema de crenças e valores que se opõem ao reino de Deus. Que nessa noite eu e você saiamos com essa compreensão. Eu escrevi esse sermão e eu falava: Senhor, do que eu preciso me arrepender? Porque eu já me arrependi lá atrás, em 2005, quando te aceitei. A nossa presunção, né? A gente aceita Jesus. Olha, é Ele que aceita a gente. A gente fala: não, aceitei Jesus. A gente não vale nada. É Ele que aceita a mim e a você. Pela bondade dEle, pelo amor dEle. Mas eu fiquei pensando: Senhor, o que eu preciso me arrepender? O que eu preciso ter uma nova compreensão? O que eu estou enxergando e não estou enxergando com as lentes do Teu reino? Para o que eu estou olhando? O que eu estou lidando? E eu estou lidando com a lente do mundo e não com a lente do reino. Faz eu me arrepender, Senhor, para que eu viva o Teu reino aqui e agora, até que Tu venhas para estabelecer o reino de vez.
O reino de Jesus já está entre nós. O reino já chegou, faz tempo. Ele só não está estabelecido na sua completude. Mas eu e vocês somos chamados a proclamar esse reino e viver esse reino. Até que Ele venha e restaure todas as coisas. E convide todos para a mesa. Eu acho isso maravilhoso. Eu acho isso maravilhoso e termino aqui. Jesus, quando está próximo para morrer, Marcelo, Ele não chama os discípulos para o templo, para o culto. Ele chama os discípulos para a mesa, para comer e beber. Logo, que haja mais mesa entre a gente. Que haja mais relação entre a gente. Que haja mais contato entre a gente. Que haja mais humanidade entre a gente. Porque o Senhor nos chama para a mesa. E às vezes a gente está querendo cultuar, quando na verdade Ele quer presença. Ele quer relação. Senhor, muito obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado porque estamos aqui reunidos em Teu nome. Ouvimos a Tua palavra, Senhor. Reunidos como Tua igreja, fomos ministrados pelo Teu Espírito. Tudo é Teu, tudo é para a Tua glória. Senhor, toda a terra está cheia da Tua glória. E que privilégio, Senhor, é ser Tua igreja, Pai. Fazer parte do Teu corpo. Ser contado entre os Teus nesse reino de bondade, fidelidade, justiça, igualdade, misericórdia. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos atraiu para Ti, Senhor. Andávamos, Senhor, como maltrapilhos. Estávamos pedintes. E o Teu amor nos aproximou de Ti, Senhor. Que privilégio, Senhor. Muito obrigado pela Tua graça. Sua maravilhosa graça, Senhor. Perdemos para ela, Senhor. Sempre perdemos para ela, Senhor. Ajuda a gente a nos arrependermos dos nossos maus caminhos. Ajuda a gente a adquirir uma nova consciência, uma mudança de mentalidade, para poder olhar para as situações, para as dificuldades da vida, Senhor, com os Teus óculos, pelo prisma do Teu reino, Senhor. Ah, Senhor, somos tão bombardeados a agir como o mundo, a sermos egoístas, individualistas, maus. Ó Deus, cobre o nosso pecado com o Teu amor e com a Tua graça, Senhor. Ajuda a gente a proclamar o Teu reino, Senhor, em cada lugar que estamos espalhados, Senhor. Ajuda a gente a ser a Tua igreja, Senhor, nesses dias tão difíceis, Senhor. Queremos ser Tua igreja, Senhor, confiados no poder do Teu Espírito Santo, que nos move, que nos capacita, que nos convence da justiça, do pecado, do juízo, que nos ensina a orar, Pai, que nos ensina a proclamar o Teu reino, Senhor, que coloca as palavras adequadas em nossos lábios, Senhor. Faz isso, Senhor, para a Tua glória, para o Teu louvor, para a expansão do Teu reino, para que mais e mais pessoas vivam isso que a gente já vive hoje, Senhor. E nós Te renderemos glórias, louvor,
cantaremos e bendizemos o teu santo nome, e diremos que não há outro Deus como tu, em nome de Jesus. Amém e amém.